Muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira conferência da saúde mental urgente. Estamos muito felizes de estar começando essa conferência que é importantíssima para a humanidade nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Hoje é o primeiro dia, serão 3 dias e teremos a participação de médicos especialistas e trataremos de assuntos que muita gente quer saber. Então pode preparar sua pergunta, que hoje nós vamos aproveitar para perguntar para o pastor, para o médico, e hoje está participando conosco o pastor Arival. Eu já vou apresentar para vocês que tem mais informações antes. O pastor Arival, você já conhece, nosso queridíssimo pastor, e o doutor Marcionilo Laranjeiras, que ele é psiquiatra, mestre em psiquiatria e mestre em transtorno de ansiedade pela USP. Eu já estou curiosa, já quero fazer um monte de perguntas, mas antes nós vamos passar um trecho de um vídeo do Dr. Lotufo. Vai acontecer assim, nesses 3 dias nós vamos passar um vídeo que será dividido em 3 partes. Então, agora você vai acompanhar a primeira parte desse vídeo, que é sobre saúde mental. E ele vai falar, então, curte aí um trechinho desse vídeo e já prepara a sua pergunta, que daqui a pouco o doutor e o pastor vão responder para você. Então vamos assistir um trechinho do vídeo do Dr. Lotufo. Eu agradeço o convite da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para participar deste congresso sobre saúde mental. Meu nome é Francisco Lotufo, eu sou professor na Faculdade de Medicina e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A saúde mental é um tema muito importante. Importante por causa do impacto que os problemas de saúde mental têm sobre as pessoas e por causa da sua frequência, o custo que ela representa para a sociedade. Para termos uma ideia disto, se nós considerarmos tabagismo, ou seja, fumar cigarro, é uma dependência de drogas, como um transtorno mental, perto de 50% da nossa população terá um transtorno mental. É um número muito grande. Se excluirmos o tabagismo, em torno de 20% da população, ao longo da sua vida, terá um transtorno mental importante. Dentre eles, os mais significativos são 5. Dentro de uma classificação de mais de 100, 5 são os mais importantes. A depressão, os transtornos de ansiedade, os transtornos somatoformes, o uso de problemas relacionados ao álcool e uso de problemas relacionados a drogas. Hoje nós vamos falar sobre 2 destes problemas, principalmente porque são os mais significativos neste momento de pandemia que nós vivemos. Iremos falar sobre a depressão e sobre os transtornos de ansiedade. Mas, comentando um pouco, ainda em geral, sobre os transtornos mentais, o Banco Mundial tem um estudo sobre o custo que as doenças representam para a sociedade. Custos em termos de perda de anos de trabalho, de mortalidade precoce, envolve aqui custos do tratamento, da reabilitação, etc. Entre as principais 10 doenças com custos para a sociedade, diversas são transtornos mentais. Depressão é uma das mais importantes, uso de álcool, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, representam problemas enormes para a sociedade. O uso de álcool ele aumenta o risco
de acidentes, de doenças, quando esse uso é muito intenso e prolongado, aumenta o risco de abuso da infância, aumenta diversos problemas sociais e clínicos. A gente considera um uso problemático de álcool em duas circunstâncias. Para homens, se a pessoa toma mais do que 14 doses de álcool por semana, ela está em risco de ter um problema relacionado ao álcool, se for homem. Se for mulher, acima de 7 doses por semana. O metabolismo da mulher e do homem são diferentes. Isso eu estou falando ao longo da semana, porque jamais deve-se tomar mais do que 5 doses numa ocasião. Outros tipos de problema surgirão. Veja, o que é uma dose de álcool? Um copo de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque ou caipirinha, por exemplo. Isso é considerado uma dose. No Brasil, as pessoas bebem bastante. Em torno de 50% da população brasileira é abstêmia. Eu estou incluído nesse grupo. Não tomo uma gota de álcool, não aprecio, não me sinto bem. Entretanto, entre os que bebem, um grupo importante bebe muito. E os problemas relacionados à dependência de álcool acometem de 10% a 15% da população. Então, é um problema de saúde grave. Interessante, né? Eu fiquei com vontade de saber mais, mas esse é só um trechinho. Amanhã tem a segunda parte do vídeo e no terceiro dia nós concluímos com a terceira parte desse vídeo, trazendo informações super importantes. Eu estou vendo aqui que tem muita gente participando já, perguntando. Continue mandando essa pergunta, que daqui a pouco eu vou passar a sua pergunta aqui para o doutor e para o pastor. E agora eu quero declarar que está aberta a primeira conferência, então, da saúde mental urgente. Nossa primeira conferência, e passo agora a palavra para o nosso querido pastor Arival Dias Casimiro. Alô, você, é um privilégio muito grande poder entrar na sua casa, ter a sua atenção. Essa conferência nasceu gestada nesse ambiente de pandemia, né? Nós ficamos profundamente assustados com a quantidade de transtornos mentais da população diante dessa quarentena. Sim. E então, preocupados com isso e atendendo aos pedidos de muitas pessoas, nós estamos fazendo essa primeira conferência de saúde mental. E dentre os diversos transtornos mentais que nós temos, o Dr. Lotufo falou em mais de 100, né? Nós estamos escolhendo aqui, nesse primeiro momento, assim como se fosse um aperitivo, nós estamos escolhendo 3 transtornos mentais principais, que é a questão da ansiedade, os transtornos de ansiedade. Amanhã nós falaremos sobre a questão dos transtornos de pânico, né? A questão do pânico, e encerrando, no terceiro dia, nós falaremos sobre a depressão. Todos os convidados que estão aqui são médicos, são profissionais da área, são pessoas que têm um conhecimento não somente clínico, né, de consultório, de hospitais, mas também são pessoas que fizeram mestrado ou doutorado nessa área. Então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Marciolino, ele vai falar um pouco aqui sobre essa questão da ansiedade. Você quer apresentá-lo, Lídia? Sim, o doutor Marciolino, ele é psiquiatra. É mestre em psiquiatria e mestre em transtornos de ansiedade pela USP. Já tem gente perguntando aqui, mas eu vou deixar antes o pastor já fazer umas perguntas básicas para a gente entender mais o que é ansiedade, né? A primeira pergunta que eu quero fazer
do médico, inclusive para o esclarecimento dos nossos ouvintes, qual é o conceito médico do transtorno de ansiedade? Certo. Então, eu quero agradecer o convite, muito honrado a estar aqui na nossa casa, casa. E, bom, eu acho que é um momento, como o pastor relatou, é um momento muito importante, né? A gente tem essa pandemia aí que causou uma modificação, uma modificação geral, alterações em várias áreas da sociedade, e a saúde mental foi uma delas que foi muito impactada. A gente tem números assim impressionantes assim no Brasil, em vários países, na China, na Europa, com números mostrando que pelo menos metade das pessoas experimentaram sintomas de forma importante, assim, de forma impactante, depois da pandemia. E o transtorno que já era muito prevalente, já era, como o professor Lotufo, o grande Lotufo falou, já era bem importante os transtornos de ansiedade. Ele tem taxas altíssimas de 20%, tem estudos até mostrando 25% da população em vários lugares do mundo tem transtornos de ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade. Então, a pandemia quase que dobrou a quantidade, né? É como se fosse era uma endemia, e agora virou uma epidemia também de transtorno de ansiedade. Doutor, tem um caso, por exemplo, o meu caso, que eu sou ansioso por natureza. Sim. É quase uma questão endêmica. Eu acho que a questão da pandemia, por ser uma questão circunstancial, sim, gerou, quer dizer, você já tem os casos como o meu, assim, sim. Nós já somos, quer dizer, a Lídia também tem, aqui nós temos muitos casos na igreja, nós já somos ansiosos por natureza. Isso. Mas agora, com essa questão do medo, do terror que veio, sim, essa questão da pressão, isso está gerando nas pessoas uma angústia muito grande, isso, uma ansiedade muito grande. Exatamente. Isso, voltando ainda ao conceito de transtorno de ansiedade, o que está acontecendo atualmente é que existe uma difusão do medo pela incerteza da pandemia. Agora, os transtornos de ansiedade é mais ou menos 1/10, transtornos mesmo, com critério para transtorno, mais ou menos 1/10 das pessoas de forma geral na população, entendeu? E o que caracteriza um transtorno de ansiedade é uma sensação, a emoção principal, primária do transtorno de ansiedade é o medo. Né? O medo que é um medo que pode ser específico de algumas situações, ou um medo geral, que é o que a gente mais observa atualmente, né? E essa situação de incerteza da pandemia, com risco de morte, com isolamento, isso tudo só veio agravar essa situação. Sei. Agora, me diga uma coisa, quais são, aí dentro do ponto de vista, porque parece-me que existem vários tipos de ansiedade, Isso. né? Existe. Vocês que são da área aí classificam isso. Isso. Agora, olhando para o que está acontecendo hoje, para a pandemia, quais são as características, né, que a gente poderia colocar desse tipo de ansiedade que nós estamos vivendo hoje? Esse medo. É o medo de morrer? É o medo de perder o emprego? Né? É você estar lutando com um inimigo que é invisível, porque quando você trabalha com um vírus desse, Isso. Quer dizer, por exemplo, eu tive já o vírus. Eu passei eu fui... No processo. Quer dizer, eu tive o coronavírus. Só que eu não tive, eu sou assintomático. Sim. Né? Aí eu fiquei um pouco desesperado, né? Porque eu tenho meus filhos, convivem comigo, Sim. eu sou pastor, Sim. me relaciono com muita gente aqui na igreja. Minha esposa está no grupo de risco, ela é asmática e teve câncer. E a semana passada ela fez o exame, ela nem pegou,
Ela não teve e não tem. As mulheres são mais resistentes? São mais resistentes. Tem estudos mostrando que as mulheres têm uma resistência maior. Mas o fato é o seguinte, a pandemia traz pelo menos 4 fatores de risco para a ansiedade, que são o próprio isolamento. Tá. Tá? O isolamento pode facilitar para as pessoas que são mais introvertidas. Teve algumas pessoas que eram mais introvertidas, elas se sentiram bem no primeiro momento na pandemia. Tinham poucos estímulos ambientais, diminuiu muita pressão social sobre elas, então elas se sentiram até confortáveis nesse primeiro momento. As pessoas que tinham ansiedade, mas eram mais extrovertidas, sofreram muito mais. Fora isso, um outro fator é o medo da própria doença, de adoecer, de estar doente, de ser hospitalizado e de morrer. Um outro fator que também é ansiogênico é o medo de perder alguém do luto no ambiente. E o quarto fator, que atualmente é o mais prevalente, é o mais importante, é o medo do futuro financeiro, do que vai acontecer e tal. Então, são esses 4 fatores que esses fatores, eles individualmente já seriam fatores ansiogênicos. Certo. Você imagina que uma pandemia, ele junta todos os fatores, esses 4 fatores ao mesmo tempo, entendeu? Então, os números mostram 50% da população geral com a ansiedade potencialmente tratável. Eu acho que até é pouco. Acho que é um número pequeno até para a possibilidade. Eu vou dizer a minha experiência, né? Quando começou essa questão da quarentena, eu comecei a respeitar os primeiros dias, mas como eu sou uma pessoa extrovertida, houve momentos que eu não aguentei. Sim. Então eu entrava no carro, ficava rodando aqui no bairro, no carro, né? Sim. E nunca deixei de trabalhar aqui na igreja. Eu vinha, me trancava na minha sala, né? Sim. Usava máscara, fazia todo o procedimento e tal. Mas é um negócio angustiante. Sim. Né? É uma coisa que talvez para a pessoa introvertida, né, ela não sinta tanto, mas, por exemplo, eu recebi uma imagem, aqui na igreja nós temos mais de 300, 400 crianças, Sim. E as crianças mandaram uma imagem para mim, eu fazendo o culto online, elas abraçando a televisão, né? Aquilo eu chorei pra caramba, porque eu fiquei... Puxa Imagina vida. A necessidade de contato pessoal. A necessidade, quer dizer, eu sinto essa necessidade. E aí você imagina a situação do grupo de risco, dos idosos que estão isolados. Hoje eu fiquei sabendo aqui, né, que há idosos aí que têm 4, 5, 6 meses que não tem nenhum contato com a família. Então isso é um negócio, para a pessoa, para o ser humano, um negócio destrutivo. Exatamente. Né? Angustiante. Exatamente. Existem... uma coisa que eu estou lidando agora, que eu acho que a gente vai estudar mais para frente ainda, sobre as repercussões dessa pandemia, desse isolamento, é que alguns pacientes, pela própria ansiedade, pelo excesso de medo, eles estão ficando muito mais isolados. Eles estão... a qualidade de vida deles está se tornando muito pior. E isso tem a ver com a ansiedade, com o medo de sair, de se expor na rua. Doutor, é o seguinte, eu sou especialista na área de ansiedade, e quando a gente estuda essa matéria, né, a gente descobre que a ansiedade está na base de todos os transtornos mentais. Por exemplo, qual é a relação entre transtorno mental, ou ansiedade e suicídio, por exemplo? E depressão, por exemplo? Como é que vocês... Quer dizer, há uma relação ou não? Existe a ansiedade, ela é muito... Ela talvez seja a manifestação mais precoce do ser humano, em termos de transtornos. Você vê a gente vê uma quantidade muito grande de crianças já com transtornos de ansiedade, com a característica mais fóbico-ansiosa de criança. Aquela criança, seu filho que tem medo de dormir no escuro, ele tem medo de sair na rua,
medo de conversar com estranhos. A gente também põe muito medo em crianças, né? Mas então, boi da cara preta, pegar a criança que tem medo de a gente põe muitos mitos também nas crianças, justamente acho que até para protegê-las também, para elas não se expor, para evitar a exposição, né? Que a gente sabe que tem um certo. Então, a gente vê que a ansiedade ela começa muito cedo e dependendo dos desafios que a gente tem durante a nossa vida, né? A criança entra na escola, a criança tem as mudanças da adolescência, as mudanças físicas, a necessidade, os desafios das escolas, né, de entrar, de interagir interagir bem com as outras crianças, de ser extrovertida, né? A nossa sociedade põe muito a pressão para que as pessoas sejam extrovertidas e que sejam corajosas e tal. Então isso impõe. Então, existe uma tendência a você ter uma ansiedade aumentada durante essa fase. E se você não consegue, e se você começa a ter um excesso de dificuldades, de problemas, de adaptação, você pode muito bem desenvolver um quadro também, que a gente chama que é muito associado, principalmente à ansiedade social, à fobia social, que é a distimia, que é um tipo de depressão crônica, e que ela aumenta muito a partir daí. O indivíduo tem um... Então, a ansiedade estaria na base da depressão. Seria é como se fosse uma evolução. Certo. Entendeu? Certo. Se você não lida bem com os primeiros desafios da sua vida, você vai desenvolver... Você pode desenvolver um quadro de depressão leve, crônico, e isso, com o tempo, se você continua com esse quadro, você não é tratado, você não busca ajuda, ou você não tem apoio da família, ou não tem uma religião, ou você não tem um direcionamento, esse quadro pode ser muito agravado. E você pode desenvolver, está com maior risco de depressão maior. E esse quadro continua a vida inteira, entendeu? Até que você passa a desenvolver a perda você passa a desenvolver uma perda de interesse geral pelas coisas, uma desesperança pelo mundo e tal, e evoluir para uma perda, para ideação suicida, e você entra num ciclo vicioso depois de um certo tempo. Então, é uma trajetória longa que eu acho que dá para a gente... Eu quero fazer duas perguntas para a gente encerrar essa conversa aqui. A Lídia, como é que está aí, Lídia? Muita gente perguntando? Muitas perguntas, pastor. Estou gostando de ver. Tem muitas perguntas. Eu acredito que muita gente está ansiosa para saber a resposta. Mas pode continuar aí que depois a gente parte aqui, que eu estou separando algumas. Vai mandando. Eu quero fazer duas perguntas básicas, né? Eu já falei sobre o conceito da ansiedade, os sintomas. Duas perguntas básicas. Primeiro, quais são os tratamentos disponíveis que hoje nós temos nesse campo? E segundo, existe um tipo de ansiedade que ela é positiva, que ela é necessária? Sim. Então, me responda a primeira. Eu vou começar posso começar pela última? Pode. Porque assim, a ansiedade que vem do medo é uma emoção que nos protege dos perigos, entendeu? Então, a gente precisa, por exemplo, para a gente enfrentar os nossos desafios da vida, a gente precisa de ansiedade. Para a gente se preparar melhor. Ter medo não é uma problema. Coisa natural. Viver não é um problema. Medo é um problema. Exatamente, não é um problema em si. Sim. Agora, quando você começa a ter um desconforto desproporcional às circunstâncias, ou você começa a ter crises de ansiedade, começa a interferir no seu desempenho, fatalmente você está de frente a um transtorno de ansiedade. Inicialmente, não necessariamente a gente precisa já começar com um tratamento, muito menos utilizar a medicação já de cara. Certo. Por exemplo, a maioria das pessoas não se trata. A maioria das pessoas vivem a vida com ansiedade e se adapta. Elas se organizam a vida, ou então elas procuram Deus, procuram uma crença que possa ajudá-la nesse ponto, porque a questão de você ter um Deus é uma segurança, te dá uma segurança para viver a vida. A fé é, do ponto de vista bíblico, eu diria assim, um neutralizador da ansiedade. Sim, né? Exatamente. Mas eu não quero misturar isso aqui agora, porque nós estamos pegando esse aspecto mais médico. Mas, do ponto de vista, por exemplo, dos tratamentos que nós temos hoje, o que seria assim, mais indicado?
Tem um caso que não precisa de medicação, mas você acha Isso. que a questão do uso dos ansiolíticos, porque Sim. isso é um tabu nas igrejas. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem uns irmãos nossos que dizem assim, pastor, eu não posso tomar um remédio de tarja preta. Por exemplo, quer dizer, às vezes tem um ansiolítico que é tarja preta, mas tem um ansiolítico que ele é tarja Isso. vermelha. Exatamente. E às vezes o médico, o profissional médico, faz um tratamento dentro de um determinado período. Isso. Né? Começa com a dosagem, depois aumenta, depois vai diminuindo e tira. É como se fosse um tratamento temporário, sazonal. Exatamente. Como é que você explica isso? Para desmistificar isso na mente das pessoas. Exatamente. Né? Então, quando você entra num quadro de um transtorno de ansiedade, né, que é um transtorno que é de um nível, né, que precisa de um tratamento, você tem um sofrimento importante, uma disfunção, você interfere no trabalho, interfere nos seus estudos, interfere no jeito como você interage com as pessoas, então você precisa se tratar. As medicações são as mais difusamente utilizadas no mundo, né? Então, de forma geral, bem geral, a gente utiliza benzodiazepínicos e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são o tipo mais estudado, mais difundido, né, que é a tal da fluoxetina, sertralina e tal. Mas tem outros mais novos, tipo a venlafaxina, mirtazapina, que também que a gente tem utilizado. Atualmente, as medicações de médio que a gente utiliza em médio e longo prazo, isso significa meses, 8 meses até 1 ano e meio, depende muito do quadro. Então, a gente utiliza durante certo tempo, a gente faz medicações, essas segundas, que são inibidores seletivos, porque elas são medicamentos que não causam dependência. Isso, eu queria focar nisso aí, porque algumas pessoas, mas pastor, eu não tomo às vezes um ansiolítico, porque isso cria uma dependência. E não é assim, né, doutor? Depende do uso. Por exemplo, depende de como que você utiliza, né? Mas, por exemplo, para os quadros agudos, se você tem um quadro muito agudo, se você tem um prejuízo em sono importante, se você tem crise de pânico, um benzodiazepínico, né, que é o tarja preta que a gente chama, são muito bem-vindos durante um certo tempo, né? Mas nunca isoladamente. A gente nunca deve tomar aquela medicação e deixar de fazer um segmento, né? Porque a gente tem que considerar o benzodiazepínico uma estratégia de curto prazo. Né? Porque você precisa tomar o inibidor seletivo, que é a medicação que vai fazer, que você vai utilizar durante um médio e longo prazo, e você precisa utilizar estratégias para lidar, estratégias pessoais, né, melhorar, para lidar com a ansiedade. Só para a gente poder entender aqui e explicar para o pessoal que está nos assistindo, você tem hoje o componente das atividades físicas, não é isso? Para aumentar a serotonina, não é isso? É uma coisa, uma atividade que é extremamente importante. No caso também aqui, no nosso ambiente cristão, nós temos o aconselhamento bíblico, né? Nós temos o trabalho que é feito de capelania, de orientação. Quer dizer, nós não anulamos aqui essa questão da parte científica. Quer dizer, aliás, eu trato dessa matéria aqui nesse livreto que eu escrevi junto com a doutora Roseli. Né? A doutora Roseli você conhece, é uma autoridade, ela é professora aqui e ela trabalha com toque, né? Sim. Até hoje ela não me consertou, já me deu alta, mas está tudo bem. Mas eu quero dizer que a ciência, a verdadeira ciência, vem de Deus. Né? Claro. Então, quando você une o conhecimento médico, o conhecimento científico com a questão da fé, e há muitos estudos, há muitas pesquisas hoje em universidades que não são cristãs, mostrando a importância da fé, a importância de crer em Deus, unido com o lado... A parte médica. A parte médica. Você que é um cientista, que é um homem da ciência, e que é membro aqui da nossa igreja, está participando aqui, como é que você vê isso? Como é que você une essas duas coisas? Primeiro é o seguinte, a gente tem... os transtornos de ansiedade, como os outros transtornos em psiquiatria, eles são problemas de saúde. É um mau funcionamento de algumas partes do cérebro. Certo. Entendeu?
e que tem uma influência genética. Você pode herdar um funcionamento inadequado, do mesmo jeito que eu posso herdar um gene para pressão alta, para uma gastrite. Por que eu trato uma gastrite? Por que o pastor tem uma gastrite e não pode ter um mau funcionamento em outra área do cérebro? Então, a gente utiliza as medicações e corrige aquele mau funcionamento, né? E depois ele vai aprender a lidar com aquele mau funcionamento. Por causa da diabetes também, né? Por causa da diabetes, pressão alta. Então os transtornos mentais são condições médicas também, como outras questões. E a gente sabe que a crença, tem muitos trabalhos científicos mostrando que uma crença em algo maior, em algo que seja que te dá segurança, né? Que seja algo maior que você, ajuda muito no tratamento, entendeu? Os pacientes que têm, isso é estatístico, os pacientes que têm uma crença, que seguem uma crença, eles desenvolvem melhor no tratamento, eles têm uma evolução melhor. Eu quero dizer para você, né? Nesse livreto aqui, nós tratamos, eu e a doutora Roseli, ela trata de 3 transtornos mentais, que é a ansiedade, síndrome de pânico e depressão. Sim. E eu entro com a palavra pastoral, né? O próprio Jesus Cristo, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a fé, né? A oração, né? Quando Paulo coloca lá em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando você ora, quando você confia em Deus, quando você depende de Deus, porque a ansiedade na nossa linguagem aqui, bíblica, pastoral, é a antecipação do amanhã. Você começa a sofrer por causa do futuro. Exato. Né? Então, quando você entende que Deus já está no futuro, que o nosso amanhã está nas mãos de Deus, isso traz uma paz muito grande. Né? Traz um conforto, um consolo muito grande para a gente. Exatamente. Então, eu quero fazer esse complemento aqui, mas eu quero passar a palavra para a Lídia aí. A Lídia vai... Como é que está aí a audiência aí? Está bem? Muito bom, pastor. As pessoas estão gostando muito. Eu quero dar boa noite para quem está nos assistindo. Tem gente do Brasil inteiro assistindo. Aqui, São Paulo, Araçatuba, o Ricardo Reis, a Elizabeth de Brasília, o Luca de Andrade de Monte Santo, Bahia, Ribeirão Preto, Nilópolis, Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte. Tem muitas perguntas, pastor. Eu vou separar 2 primeiras que eu separei aqui, que repetiu a pergunta. A Sônia perguntou, a Ninalva perguntaram sobre depressão, mas eu vou trazer para a ansiedade, que já foi explicado, né, que é a base, mas pergunta se tem cura. Essa é uma pergunta que não quer calar. Entendi. Bom, a cura em transtornos mentais é bem controverso, né? Porque a gente... primeiro que a gente sabe que a gente funciona de forma precária, como um ser humano, né? De forma... As religiões já falam isso, a própria psicologia também tem uma noção, e a gente vê que a gente, biologicamente também, a gente adoece do cérebro do mesmo jeito que a gente adoece de outras partes do corpo, entendeu? Então... a cura, ela é como se fosse um ajuste para a gente. Então, se o indivíduo ele está desajustado em algum momento, né? Ajustado, falando, ele está funcionando mal, ele está sofrendo, ele está muito pouco participativo socialmente, ele está com dificuldades. Então, a gente ajuda o paciente a voltar a um nível de normalidade, né? E dependendo do paciente, ele pode até sair disso até muito melhor do que né, dependendo, e alguns pacientes conseguem ter um nível maior. Então, a gente segue esse paciente e a gente fornece instrumental para que ele saia disso, né, e consiga lidar com os estímulos e com as situações e com os eventos que levaram àquele quadro inicial. E durante um certo tempo a gente mantém uma medicação esperando que ele volte a um nível de normalidade, entendeu? Isso leva algum tempo, entendeu? Agora, a depressão e a ansiedade eles não são como, por exemplo, diabetes e pressão alta. Quem tem diabetes e pressão alta,
dificilmente, depende do nível, ele não cura. É uma doença crônica que você tem que tratar a sua vida inteira. A depressão e a ansiedade precisa de um tratamento longo, é uma doença crônica. Pelo que eu já li, né, da literatura, Certo. existem aqueles casos endêmicos, aqueles casos que são crônicos. Tá. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a questão da depressão. Sim. Tem a pessoa que é depressiva e ela já herda essa depressão de uma carga genética. Sim. Então, ele é um depressivo crônico. Sim. Existe aquele tipo de depressão ou de ansiedade que é circunstancial. Sim. Por exemplo, uma depressão por causa de um luto, uma depressão por causa de uma pandemia, como nós estamos vivendo aqui. Sim. Quer dizer, o cara nunca teve ansiedade, nunca teve depressão, e agora aconteceu esse negócio da pandemia, ele teve que ficar trancado dentro de casa, ele está com o seu emprego ameaçado, Sim. ele está com problema de relacionamento conjugal, e aí ele passa por ele entra num processo, não Sim. que ele seja depressivo, mas é circunstancial. A gente classifica esse transtorno, né, mental, que aparece depois de um quadro de estresse ambiental, de forma geral, e ajustamento, né? Existem três tipos de estresse, né? É o estresse cotidiano, esse do trânsito, né? Tem esse nível de estresse que é o atual, que é um estresse de ciclo, que é um nível bem mais alto, que a gente chama de estresse de ciclo vital, embora que o estresse da pandemia agora tem uma característica muito traumática, ele tem um nível, e tem o estresse no nível traumático, que é aquele do sequestro com violência, sequestro comum não, é sequestro importante, com muita violência, essas pessoas que foram para a guerra que desenvolvem estresse traumático e tal. Então, no geral, esse estresse que vem da pandemia ou do nosso dia a dia ou de um luto, eles são, a gente chama isso de transtorno de adaptação, entendeu? Então, o paciente consegue sair desses quadros se o quadro inicial for resolvido, entendeu? Um luto, alguém morre importante, bem significativo, entendeu? Dependendo das circunstâncias também, se for muito violento, você pode desenvolver um quadro traumático. Mas se é um quadro de uma morte natural, por exemplo, você se adapta. Depois de alguns meses, você começa a ter aproximar a vida normal e depois de algum tempo você volta a um nível de funcionamento anterior. Então, Lídia, é uma boa notícia, né? Quer dizer, tem cura. Muito bom. Quer dizer, está todo mundo louco, mas né? Tem como tem cura, tem paciência que tem, né? Tem como tratar, tem como conviver, tem como melhorar. Eu acho que isso é uma boa notícia. Sim. E a gente tem sempre que entender que a ciência está a serviço da vida, né? Sim, claro. Como a fé também, se a gente considera a ciência como uma atividade necessária, a fé também é necessária. Eu tenho dito aqui para as pessoas na igreja, né? Sim. Eu acho que nesse momento a gente tem acolhido muitas pessoas aqui, nós temos um ministério de aconselhamento e tem o trabalho da capelania da doutora Eleni, pastor Alberto. Eles têm feito um trabalho maravilhoso de acolher as pessoas, porque eu acho que o primeiro passo para você tratar essas questões de transtornos mentais é as pessoas se sentirem amadas e acolhidas, né? Sim. Essa relação médica mesmo, por exemplo, do psiquiatra. Eu acho que o psiquiatra, ele é um profissional diferenciado, né? Ele chega ali, às vezes eu tenho aí meus embates eu tenho uma psiquiatra, a doutora Roseli, tal. A gente cria um vínculo afetivo. Sim, sim. Diferentemente das outras áreas, né? Eu não sei. Talvez essa questão é igual o sujeito que cria uma afetividade com a sua terapeuta, seu terapeuta. Quer dizer, cria um vínculo. Sim. Porque ali é um processo que não é simplesmente você emitir uma receita. Não. Né? Não, a gente tem que ter tempo, tanto é que as consultas em psiquiatria são mais longas, né? Isso ou deveriam ser, né? Pelo menos. Porque é um processo, você está sofrendo, né? Você sofre a gente tem que ter abrir um espaço também para falar a respeito da vergonha, né?
que você desenvolve, que você... Porque assim, você imagina que você é alguém que previamente muito produtivo, trabalhando, faculdade, namorando, de repente você começa a se sentir mal, né? Alguma coisa pode te acontecer, e de repente você começa a se sentir mal, e aquilo ali passa a demorar, aquilo afetou todo mundo na sua família, todo mundo melhora, mas você continua se sentindo mal, e aquilo continua, e as pessoas começam a olhar para você, não, o que é isso? Isso é corpo, fazendo corpo mole, entendeu? Quer dizer, isso dá muita vergonha, de repente, se você era uma pessoa que você mudou, e aí você tem que receber esse indivíduo e colocar para ele que, calma, isso acontece, primeiro você não está sozinho, isso acontece, isso não é corpo mole, olha só a sua vida até agora como era, entendeu? Existe medicação, existe psicoterapia, existem tratamentos que a gente pode... Mas é uma relação que a gente desenvolve durante muitos meses. E o indivíduo precisa confiar, porque algumas medicações têm efeitos... A maioria das medicações tem alguns efeitos colaterais que não são agradáveis, né? Que a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa da colaboração direta do paciente. Quer dizer, é uma relação que deve se estender por um tempo bom. Mas existe também um preconceito muito grande da população quando se fala no psiquiatra. Sim. Porque psiquiatra é para gente doida. Exatamente. E quando você fala em doido, a gente lembra, por exemplo, da minha infância, do hospício, do choque elétrico. Sim. Né? Sim. E eu me lembro de uma frase que os doidos colocaram na porta de um hospício lá no Nordeste. E eles colocaram assim: doidos são vocês que estão aí fora. Todos nós aqui somos bons. Mas eu acho que tem que quebrar esse preconceito, porque a Organização Mundial de Saúde, e agora com essas pandemias e tudo, depois das doenças cardiológicas, cresce muito as doenças mentais. Então, cada vez mais, nós vamos precisar de psiquiatras. Sim. Né? Eu acho que... E aqui eu faço até um apelo para essa turma que está estudando medicina. Nós temos muitos estudantes de medicina aqui na igreja. Por favor, se torne psiquiatra, porque nós vamos precisar de vocês. O mundo precisa dos psiquiatras. Eu lembro, eu tenho uma história também na minha turma eu fui o único psiquiatra que saiu. Sei. Entendeu? E eu acho que é por uma questão de vocação mesmo, de gostar de conversar com o paciente, de lidar. Já gostava muito de ler, gostava dos filmes sobre. E eu lembro que, então na minha turma de eu lembro que a gente tinha estágios em hospitais psiquiátricos, entendeu? Quer dizer, a nossa visão de psiquiatria, até do próprio médico, é uma visão voltada à doença mental grave. E a gente tem muito pouca formação, desde a faculdade, pelo menos na minha época foi assim, em ansiedade, em depressão, no sofrimento geral da população, entendeu? Dessas pessoas que não precisam de internação, mas estão sofrendo aí, que a gente precisa... Lídia, e aí? Tem mais alguma pergunta? Várias perguntas, mas eu separei aqui. Doutor, o que fazer quando a pessoa não reconhece que tem uma doença, que tem ansiedade, porque às vezes é perceptível e é difícil de reconhecer, né? E o Fabiano também Souza perguntou qual a hora de buscar uma ajuda profissional. E tem várias outras perguntas aqui também, mas vamos ficar com essa por enquanto. Tá. A hora que você está sofrendo, precisa procurar ajuda. Entendeu? Já no começo, se você já está interessado, se você já está pensando sobre isso, se você já está lendo, se você já vai na internet e já está buscando alguma coisa, se você começa a fazer testes na internet, é sinal que as coisas não estão bem, entendeu? Que você já deve, talvez já tenha passado da hora de procurar ajuda. Não necessariamente você precisa utilizar a medicação de cara, já de começo. Você pode fazer psicoterapia, você pode ter alguma orientação, mas precisa procurar um profissional para saber o que você tem, entendeu? Ótimo. A Márcia Sorrentino perguntou quais são os sintomas físicos da ansiedade. Físicos? Todos que você pensar. Entendeu? É por isso que se confunde tanto,
Você tem, em todos, você tem desde a tontura, você tem a cefaleia, você tem dor dorsal, dor lombar, você tem palpitação, você tem falta de ar, você tem toda a medicina, todos os sintomas da medicina que fazem principalmente dos quadros mais agudos, entendeu? Sim. Os quadros mais agudos. Agora, uma coisa que caracteriza bastante a ansiedade é a preocupação, esse estado de tensão interna. Essa questão da insegurança, do medo, e que é uma coisa crônica, que não tem a ver com as circunstâncias. Certo. E a síndrome do intestino irritável está em alguma ligação ao transtorno de ansiedade? Ah, sim. É como eu falei, um dos sintomas, dos aparelhos, dos sistemas mais impactados pela ansiedade é o digestivo, né? Sim. Aquele paciente que tem constipação intestinal, dependendo das circunstâncias, ele tem diarreia, gastrite, ele tem irritação. Exatamente, eructação. Né? Tem paciente que tem dores abdominais, que quando vai fazer uma apresentação em público ou precisa conversar alguma coisa com o chefe, ele já vai no banheiro várias vezes, entendeu? Então, você tem a ansiedade, ela se torna difícil, até um ponto que leva difícil, é difícil você reconhecer também por essa gama de sintomas. Pastor, agora tem uma pergunta para o senhor. A teoterapia seria apropriada para tratamento desses transtornos? O que é? Teoterapia. O que é isso? Eu pensei que era ignorância da minha parte, pastor. Tem a ver com uma terapia com Deus, talvez? Veja bem, nós somos, eu diria, seres, né? Com corpo, alma e espírito. O médico trata do corpo. Né? Então, por exemplo, quando você tem um transtorno mental, quando você tem uma depressão, você tem um problema químico no corpo. E aí você precisa tomar uma medicação para vocês ou ter algum outro tipo de procedimento para você melhorar isso. A questão espiritual não anula. Né? Por exemplo, você tem na Bíblia casos como Moisés, né? Casos como Jonas, casos como Elias, que num momento de estresse, eles pediram até para morrer. Né? Sim. Quer dizer, não era um problema de fé, não era um problema de incredulidade. Então, nós precisamos, meus amados irmãos, ter muito equilíbrio nessa área. Certo? Nós não podemos anular a ciência, nós temos que reconhecer que todo conhecimento verdadeiro procede de Deus. Então, a ciência, a verdadeira ciência, está a serviço de Deus. E a fé, ela pode resolver. Deus pode curar usando o médico, Deus pode curar sem usar o médico, Deus pode curar usando o médico e usando a fé. Então, já vi que eu estou com um problema, né? Que eu preciso ser curado aqui, né? Então, nós não podemos ser extremamente ignorantes de não reconhecer que o conhecimento verdadeiro procede de Deus. Né? Então, quando Ezequias ele é curado, e o profeta Isaías vai lá, manda ele passar uma pasta de figos, mas ao mesmo tempo havia um milagre de Deus. Entendeu? Sim. Então, nós precisamos desmistificar isso, porque há muitas igrejas e há muitos pastores que diz que crente não precisa tomar remédio, tem que jogar o remédio fora, né? E acha que crente não precisa tomar. E não é assim. Sim. Você chega para uma pessoa que tem problema de pressão alta, ou diabetes, ele vai tomar insulina e vai tomar remédio até morrer. Sim. Isso não é uma questão de fé. Né? Não é uma questão de fé. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Né? Deus pode curar a gente sem nada, sem remédios. Deus é soberano, mas nós não podemos anular o papel do conhecimento científico. Exatamente. É verdade. E tem uma questão também da humildade também, né? Que o nosso corpo, a gente é falho. Certo. O nosso corpo funciona mal. Em algum momento ele funciona mal. A gente tem que reconhecer que a gente não é perfeito, né? Que a gente consegue lidar com tudo na vida. A gente precisa da ajuda de outra pessoa, precisa da ajuda do pastor,
precisa da ajuda do médico, precisa da ajuda da família, Isso. precisa das outras pessoas, né? Isso. E de Deus. É verdade. E, doutor, a Júlia falou o seguinte: doutor, eu tomo 3 pílulas de paroxetina por dia. Já tentei parar por mim mesmo, mas o resultado foi péssimo. A pergunta é, há um dia a possibilidade de parar com essa medicação? Tem que marcar uma consulta com ele lá na... Não, Mas eu acho que ela... em linhas gerais, é o seguinte, Paroxetina. a introdução da medicação, de qualquer medicação, é uma arte. A retirada da medicação também é uma arte, entendeu? Você precisa saber o tempo de retirada, entendeu? Você precisa ter um vínculo, você precisa saber em que nível que o paciente, até que ponto que o paciente necessita da medicação de fato, entendeu? Certo. É como eu falei, os transtornos eles são crônicos, transtornos mentais são crônicos, mas não são incuráveis. Entendeu? E você precisa de outras coisas, você precisa desenvolver. Não foca seu tratamento só na medicação. A medicação é importante, mas a partir do momento que a medicação entra, você precisa aprender a lidar com os problemas que te levaram ao quadro, precisa aprender a procurar ajuda em outras... precisa de um psicólogo também para lidar com as suas questões, entendeu? Então, não para por conta... Isso é um erro muito grande, isso faz você recair muito facilmente, cronifica o tratamento. Tem gente que só utiliza a medicação quando está mal. Ela não pensa numa prevenção, entendeu? Uma prevenção de recaídas. Só fala na intervenção, né? Exato. Aí nunca melhora, porque não pensa de fato em fazer um tratamento completo, entendeu? De forma adequada. E, doutor, quem sofreu na ansiedade na infância? A Vivi está perguntando, quem sofreu na infância e adolescência sem o devido apoio e tratamento e já adulto desenvolveu uma depressão, paralisando a vida, o que deve ser tratado na ansiedade e na depressão? Os pacientes que têm um início na infância têm por essa adaptação, entendeu? Por uma questão de cronicidade, eles têm uma evolução um pouco mais complicada. Precisam de uma medicação um pouco mais durante um tempo maior, precisam normalmente de terapia. Existe um padrão. Você aprendeu em ansiedade principalmente, você aprendeu pelo seu desenvolvimento a ser ansioso, a ser medroso, a lidar com as situações de forma catastrófica, entendeu? Tudo para você, você funciona sempre num sinal vermelho quando você poderia estar no sinal amarelo ou no sinal verde. Quer dizer, você precisa mudar o padrão. Isso precisa ser feito, não é de um dia para o outro. Você precisa reaprender a fazer. Mas isso não quer dizer que você não tenha, que o seu quadro não tenha solução, que seja uma doença sem cura, entendeu? Procure tratamento. E doutor, tem tratamento com remédios naturais? Perguntaram até sobre florais aqui. Ajuda? Então, a questão é que a gente não tem provas científicas. A gente não tem, né, que a gente está no momento de polêmicas quanto à ciência sobre estudos de medicamentos. Assim, a questão é que é muito difícil você lidar com planta em si, em estado in natura. Porque você precisa ter um princípio ativo que você isole, que você saiba aquela quantidade, que aquela quantidade vai ser tomada pelo indivíduo durante um certo... A gente precisa da sistematização da ciência. Isso é difícil de ser feito, entendeu? Então, a gente, quando você procura na literatura, você não encontra dados científicos que sustentem que o paciente melhore com florais de Bach, que melhorem com essas outras... O cara tem uma depressão e vai tomar chá de camomila, né? Então, chá é alimento. Você faz para agradar a sua mãe, não para como medicamento, entendeu? Você faz porque é gostoso o chá. É verdade. Muito bom. Ô, pastor, e tem uma pergunta que eu acho que todo mundo sentiu que tudo foi aflorado. A gente estava falando hoje sobre o toque também. A gente vai falar de tudo isso nesses 3 dias. Mas eu gostaria... O Florisvaldo perguntou aqui, ele mora em Diadema, em São Paulo, e perguntou por que na pandemia somos tão atingidos pelo medo em relação a ela. Isso intensificou e aumentou muito todas as coisas. Por que aumentou tanto, doutor? Eu acho, primeiro, por causa da publicidade, né?
eu acho que essa questão da pandemia, outras pandemias já existiram e coexistiram, mas politizar essa discussão, né, ganhou um espaço muito grande na mídia. A mídia, de uma certa forma, tem trazido um terror para a população, um pânico para a população. A questão aqui foi politizada, né? Então, se o Bolsonaro diz que tem que tomar cloroquina, se o Bolsonaro fala de cloroquina, eu sou contra. Pois é, ou a favor, ou contra. Ou a favor, ou contra. Então, exato, e os médicos que são os responsáveis, que estão aí nos consultórios, nos pontos de atendimento, eles têm autonomia, devem ter autonomia e devem ser respeitados para fazer essa medicação. Isso é uma questão de ciência, não é uma questão política. É uma questão de ciência, de prática, de você... Então, o que eu vejo, se você... Por exemplo, eu assisti um determinado canal que, além de TV, tem rádio. Mas não tem outro assunto, o assunto é só a pandemia. Quer dizer, é um negócio horrível. Não? Quer dizer, o Brasil está aí funcionando, a economia está funcionando, as pessoas estão... Mas é só isso. Então, isso gerou um pânico, tem trazido um transtorno muito grande para a população. E aí, não é uma questão minha, pessoal, Arival, politicamente falando. É que é fato. Então, eu acho que se a gente mudar o discurso, né, que os jornalistas chamam de mudar a narrativa, né, ter uma narrativa mais proativa, mais positiva, eu acho que isso ajudaria muito a gente vencer esse momento que a gente está vencendo. E tem uma questão também, que é a questão que envolve a morte, né? Que é o evento vital mais importante da vida da nossa vida, né? Que é a morte, né? É a possibilidade de você... Isso é uma coisa, qualquer coisa no ser humano que envolva a morte... Isso gera um pânico, gera um terror muito grande. Isso é ansiogênico, entendeu? Então a gente tem que lidar com essa situação de forma mais equilibrada. A gente precisa aprender a lidar. Eu espero que depois dessa pandemia as pessoas entendam um pouco como é que a gente pode lidar melhor com essa questão, procurar mais equilíbrio, procurar se informar melhor, procurar um apoio, procurar um apoio espiritual, entendeu? Que eu acho que é uma a morte questão... para nós é lucro, como cristãos. Exato. A morte para o cristão é a libertação de todos os seus sofrimentos. Exatamente. De pecado, de tentação, de provação, de dor, de tristeza. Certo? Sim. Aliás, o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se resume somente nessa vida, nós somos os mais infelizes. Então, para nós, a morte é lucro. Entendeu? A morte do cristão é uma promoção eterna. Não acaba aqui. É tanto que a gente não fala isso em respeito às vítimas, porque nós temos aí hoje mais de 100 mil pessoas que perderam os entes queridos, né? Sim. E se dá muita ênfase a isso. Eu estava falando que há uma estatística aí que quase 70 mil pessoas morrem por ano em São Paulo por questões de acidentes automobilísticos, de atropelamento e tudo. Quer dizer, então hoje essa narrativa da morte está presente na mídia. Exato. Isso está trazendo um pânico muito grande para as pessoas. Exatamente. É verdade. Pastor, tem uma pergunta para o senhor agora. A Ana Nascimento perguntou até que ponto devemos entender que esses problemas podem ter sua causa raiz em nossa alma. A Bíblia nos afirma essa possibilidade. Qual o aconselhamento pastoral para essas situações? Bem, nesse livro aqui, eu trato de um capítulo que a psiquiatria não trata, que é um assunto pastoral, que é a questão de possessão demoníaca. Há doenças que são decorrentes do pecado e das influências das forças espirituais, certo? Mas não é o caso que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Então, se você quiser depois ler, né? Aliás, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele tem um livro muito interessante, onde ele escreve sobre esse assunto, e ele fala de depressão espiritual.
há depressões que são causadas pela culpa, pelo pecado escondido. Isso aí nós não negamos, né? O que nós queremos deixar bastante claro aqui é que a discussão científica, aqui, a discussão médica, nós não estamos negando o lado Sim. dessa questão da espiritualidade. Claro. Muito bom. Esse livro, gente, ele é muito bom. Ele é pequenininho, ótimo de ler rápido e explica muito bem essa diferença e essa importância de andar junto, né? Os estudantes falam, do acadêmico falam que tem um grande pensador que foi pastor reformado, eu não lembro quem foi, mas ele falou que um pouco estudo te afasta de Deus e muito estudo te se aproxima de Deus. Então, ciência e fé andam juntas mesmo. Tem mais comentários aqui, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está participando. E tem um monte de perguntas, vamos lá. Terapia cognitivo-comportamental seria terapia? Sim, a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, é a terapia, é o tipo de terapia, é um dos ramos de terapia que são estudadas, é a terapia que tem mais estudos. Não que outras terapias não possam beneficiar, mas a TCC ela tem mais evidência científica. Você encontra estudos dos diversos tipos de terapia cognitivo-comportamental desde os anos 60, entendeu? Uma quantidade muito grande, um interesse sempre crescente, né? E os resultados mostram que ela é a que é mais indicada, né? Ela é muito estruturada, você consegue... ela é bem estruturada e requer do paciente uma atitude ativa em relação... Certo. Que não é aquela coisa da terapia... Passiva, né? Passiva que o paciente vai lá e ele vai jogar para fora, né? Certo. Não, ele tem um objetivo e que você tem... Ele tem tarefas de casa para ele fazer. Ele tem. É bem estruturada, né? Entendeu? Muito bom, doutor. E agora tem outra pergunta aqui da Eliara Leite. Ela fala, doutor, meu filho tem transtorno de personalidade borderline. É muito difícil. O que devo fazer? Procure terapia. Você, como mãe, né, você está de frente de uma dificuldade muito grande. É uma pessoa que tem o transtorno borderline de personalidade. Ele é caracterizado pela instabilidade de humor, de percepção, de comportamento. Ele se caracteriza por basicamente uma intolerância à separação, entendeu? Então, é um indivíduo que tem uma dificuldade grande interpessoal desde muito cedo. Você imagina uma criança que cresce com dificuldade de separação e ela vai crescendo, ela tem dificuldades em relacionamentos amorosos desde muito cedo. Quando casa, entendeu? Ela tem ela vai pesar muito sobre o relacionamento. Quer dizer, agora, fala-se muito do transtorno de borderline de personalidade, mas existem já bons resultados de tratamento, entendeu? Não é a mãe não pode se sentir que não tem cura, embora seja um transtorno de personalidade. Né? Vá atrás, porque as terapias têm um resultado bom. E os sintomas de transtorno borderline, pelo próprio amadurecimento, reduzem com o tempo, entendeu? Então, persista. Tenha fé e persista na coisa que você pode ter surpresas aí para frente, positivas. Muito bom. Pastor, estão perguntando, mostra de novo o livro do Transtornos Mentais e Espirituais e perguntaram onde que pode comprar. Esse livro é muito bom, gente. Ele é pequeno e esclarece muitas dúvidas. Esse livro você pode adquirir, entra no site lá da Z3 Editora, Z3 Editora, está aí, né? Você pode comprá-lo, né? Ele não está esgotado. E aqui, se você é membro aqui da igreja, se você frequenta aqui a nossa igreja, ele está disponível aqui na nossa livraria, né? Esse livro nós conseguimos um apoio de uma fundação, Fundação José Manuel da Conceição, e já distribuímos mais de 30 mil livros desses para pessoas, para empresas, e tem sido uma bênção na vida de muita gente. É verdade, ele é muito esclarecedor, esse livrinho. E depois a gente vai deixar na descrição do vídeo também o site para você acessar. Tem mais uma pergunta para o doutor. A Laís Pinheiro perguntou, depressão crônica pode parar com medicação? Não consigo. Pode parar com a medicação? Não consigo?
Eu acho que deve estar no processo. Então, né, a depressão crônica ela pode ser bem tratada, só que o tempo de tratamento, por ser crônico, você desenvolve padrões, né, de relação e de enfrentamento das situações ambientais, dos problemas que são enviesados pelo tempo de depressão. Ninguém passa anos se sentindo triste e com baixa autoestima e muda de uma hora para outra. Então, persistência. Começa a utilizar a medicação, né? Acompanhe os sintomas, faça essa terapia e paciência, mantém, né? E procura, faz todos os cuidados necessários, faz o tratamento conforme que você pode ter bons resultados, sim. Nada... Você quer que ele faz um fechamento? Está na hora já, 9 horas? Vamos lá. Pois é, estão gostando, gente? Estou vendo muita gente gostando. Quero cumprimentar vocês que estão aí nos assistindo. Dizer que esse é o primeiro dia. Amanhã tem muito mais. Amanhã vamos falar de pânico com o Dr. Rafael Menezes da Silva. E eu quero agradecer a sua participação. Pedir uma mensagem final do pastor Arival. Primeiro uma mensagem do pastor Arival e depois para o Marcionilo. Por favor, pastor. Veja, gente, eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação, agradecer ao doutor, a Lídia, a todo o nosso pessoal aqui, porque eu acho o seguinte, não há doença que não tenha cura. Independentemente da sua origem, da sua natureza, o nosso Deus é o Deus que sara, o Deus que restaura. Ele cura através do milagre, Sim. Ele cura usando a ciência, Ele cura usando as duas coisas. Sim. Né? Deus, Ele é o nosso médico, Ele é aquele que conhece as nossas fraquezas e, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós estaremos livres completamente de todas as enfermidades, de todas as doenças. Mas, palavra de esperança para você, de encorajamento, tá bom? Nós não vamos morrer nessa pandemia, não, se Deus quiser. Muito bom. Então, a minha... eu gostaria de deixar uma mensagem seguinte. Eu acho que quem tem um transtorno de ansiedade tem a cabeça cheia, né? E costuma pensar muito no futuro, ficar pensando muito no futuro, ou no passado, com culpa, com o futuro. A ideia o que dá para fazer o que dá para fazer por você mesmo. Procura pensar no hoje, no pequeno. Procura pensar no dia a dia, entendeu? Com humildade. Constrói cada dia. Faz um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Lida com a gente cada dia já tem as suas atribulações, né? A gente não precisa pensar nos próximos. Cada dia também a gente precisa agradecer também a cada dia. Os dias não são só problemáticos, os dias também tem muita coisa, tem muitas coisas boas que a gente pode fazer naquele dia. Então, fica aqui, evita pensar demais sobre o que vai acontecer no próximo dia, faz sua oração, faz seu exercício, entendeu? Convive, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, aproveita a conversa, aproveita o dia, entendeu? Evita ficar no futuro, porque não existe o futuro, na verdade, né? A gente só tem o presente, é isso que a gente precisa fazer, aproveitá-lo, entendeu? Excelente. E, doutor Marcionilo, as pessoas estão perguntando como encontrar o senhor, se quiser deixar um contato ou uma rede social, enfim, um e-mail, a gente pode descrever também depois no vídeo, na descrição do vídeo. Eu tenho um site, né, que é um nucleodeatenção.com.br. Tá? Se quiserem. Ótimo. A gente contato. deixa descrito depois aqui. Quero tá bom, agradecer tá ótimo. realmente ao doutor, ao pastor Arival. Obrigado.
E a você que nos acompanhou, muito obrigada, é muito gostoso falar disso. Continuemos caminhando, tem programação 24 horas aqui na IPP-TV, isso é só o começo de muita coisa que está por vir. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com o Dr. Rafael Menezes da Silva falando sobre pânico e depois de amanhã o Dr. Marcos Vinícius falando sobre depressão. Então já vai pensando nas perguntas, amanhã de manhã tem programa ao vivo e estamos aqui com uma programação 24 horas para você. Muito obrigada, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.